Então, vamos logo para o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou retomar um pouquinho o que a gente viu ontem, tá? Porque uma coisa está conectada na outra. Então, ontem nós vimos que o pilar emocional é muito importante, tá? Se o terapeuta vive com medo, com vergonha, com sobrecarga emocional, com conflitos, tudo isso vai influenciar o emocional dele, que está aqui, e vai travar a dimensão técnica e a dimensão do negócio. Só que nós vimos que o emocional é a ponta do iceberg, porque aqui embaixo nós temos as dinâmicas sistêmicas. Então, tudo o que é sistêmico, ou seja, a sua história familiar, como que você se posicionou nesse sistema familiar, que lugar você ocupou, tudo isso vai influenciar no seu emocional. Tá? Então, geralmente, na dinâmica dos terapeutas, nós temos cuidadores. Aqueles que no seu sistema familiar ocupam esse lugar de cuidador, tá? E isso geralmente acontece na infância. Então, imagina você, pequenininho, desse tamanho aqui, tendo que lidar com um problemão de adulto. Aqui eu falei as mais diversas dinâmicas. Alguém na família que tem algum tipo de doença, que tem depressão, que tem alcoolismo, que tem algum problema que o terapeuta lá ainda criança pega para si para querer resolver, para querer consertar aquela dinâmica familiar, ou para consertar alguém, para salvar alguém. E aqui você é criança, pequena, e esse problema é muito grande para você. Então, por mais que a criança queira mudar a situação, aquilo é muito pesado para ela. E aí, ela fica sempre com aquela sensação. Eu queria tanto mudar isso, eu queria tanto que fosse diferente, mas eu não dou conta. Eu me esforço, eu faço o melhor, mas eu não consigo resolver esse problema. Isso é muito para mim. É muito pesado, é muito grande, é muito difícil. Eu não vou conseguir. Isso é muito pesado para mim. Essa criança que fica congelada dentro de você, você transporta para a sua realidade atual. Hoje você é um adulto, você está no presente, você tem uma profissão, mas a tua realidade emocional ainda é lá do passado, porque você ainda está preso na dinâmica do cuidador. E aí, o que tem nessa realidade emocional? Medo. E o medo faz o quê? Trava. E aí você fica um terapeuta travado. Tá? Então, retomando isso, porque é importante você entender como surge esse medo, para que você entenda que existe uma forma de você sair desse medo que aprisiona. Tá? Então, por isso que eu estou retomando a aula de ontem. E aí, nós vimos a jornada do terapeuta consciente, né? Que ele tem todo um caminho, altos e baixos, até que ele consiga crescer, prosperar e melhorar os seus resultados como terapeuta, tá? Enquanto ele está aqui nessa parte de baixo, ele está travado, tá? Então, imagina que aqui é um caminho, a jornada do terapeuta, e enquanto ele fica aqui, ele está travado. Então, tem que ser feito um esforço consciente, esse terapeuta tem que buscar conhecimento, tem que buscar a sua cura, para que ele faça essa transição, saia daqui, desse lugar infantil, onde ele é impotente, e vá para esse lugar onde ele é adulto, potente e consegue crescer cada vez mais, tá? Qual que é o ponto? Por que que é tão difícil fazer essa transição? Porque você chega num ponto aqui que é o medo. E o que o medo faz com você? Você entra num ciclo. Então, quando você começa a atuar como terapeuta,
ou decide sair do trabalho que você está para fazer uma transição de carreira e divulgar o seu trabalho, e você vai para o campo de ação e você se depara com esse medo, por que é tão difícil sair disso? Porque você fica patinando lá, é como se você entrasse numa roda. Você fica nesse ciclo infinito. Se você não souber o que é esse ciclo, como que ele acontece, como que ele te aprisiona lá e como sair, você fica aqui, tá? Então você fica dando voltas e voltas aqui e não consegue passar para o outro lado, que é onde tem o início da sua cura, a dinâmica do adulto, a ação e o aprimoramento, tá? Que são coisas importantes para o terapeuta consciente que está buscando a excelência, tá? Então, você tem que entender o básico, que é você muitas vezes está aqui, você tem que fazer essa transição. Como que eu faço? Tenho que colocar um esforço em sair dessa roda que aprisiona. Agora eu vou falar sobre essa roda, tá? Que é o ciclo da insegurança. Então, vamos falar desse tal do ciclo da insegurança. Tá? Então, você começa lá com medo. Lembra que eu falei do medo no esquema anterior? Aí, quando você tem medo, aquele medo é muito grande, é maior do que você, aquele medo te paralisa. Aí você cai na inação, tá? Não consegue fazer nada com medo. Aí essa inação te leva para uma coisa muito complicada, que é a falta de experiência. Quando eu falo experiência, não é no sentido de ser um terapeuta experiente. Estou falando experiência no sentido de vivenciar as coisas, de viver a realidade, as coisas na prática, no concreto, tá? Então, quando você não está agindo, é como se a realidade estivesse acontecendo e você estivesse do lado de fora só olhando. Então, você fica paralisado e você não está ali no campo onde as coisas acontecem, tá? Você não está ali onde os clientes chegam, onde os atendimentos acontecem, onde você ajuda as pessoas, onde você faz cursos e aplica, você está de fora olhando. Tá? Então, a inação, quando você fica muito tempo preso nisso, traz esse quadro de falta de experiência, no sentido de vivência real, ou seja, você começa a ficar num lugar que não é real, você fica só pensando, imaginando, porque você não está agindo. Então você fica muito num lugar abstrato, tá? Então falta realidade, falta concreto, vivência. E aí isso te leva a, como você não consegue viver no mundo real, você passa a viver no mundo dos pensamentos e das preocupações. Então, a tua energia de vida que deveria estar sendo deslocada no mundo real, para que você movimente coisas e conquiste coisas e aprenda coisas, ela está toda estancada na sua mente, tá? E aí vem os pensamentos. Tá? Momentos de preocupação, o que você vai ter? Medo. Isso aqui é automático, tá? Você começou a se preocupar, começou a imaginar coisas. Ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou falhar, todo mundo vai rir de mim, todo mundo vai me criticar, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Começou esses pensamentos, automaticamente você vai para o medo de novo e você fica ainda mais travado, porque você não consegue se movimentar, fica ainda mais com falta de vivência e fica aprisionado nos teus pensamentos, tá? Qual que é o problema desses pensamentos? O pensamento, você pode usar ele de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando você
analisa a situação, quando você faz um planejamento, quando você cria alguma coisa, você está usando o pensamento de uma forma positiva. Quando você está refletindo sobre a sua vida, sobre as suas relações, você está usando de uma forma positiva. Nesse caso aqui, e é muito frequente as pessoas usarem de uma forma negativa, tá? Que é ficar aprisionado naqueles pensamentos repetitivos. E são pensamentos que não são concretos, tá? Eles são abstratos. Você entra num mundo sem fim, porque você fica imaginando várias possibilidades. Você não está ancorado na realidade, porque falta realidade. Aí os teus pensamentos voam. Então é muito diferente quando você tem um pensamento concreto. O que é um pensamento concreto e ancorado na realidade? Você tem um problema real. Então, eu tô ali tentando captar clientes e eu tenho que divulgar nas redes sociais e para isso eu preciso de uma câmera melhor. Ok, como que eu vou fazer para conseguir essa câmera melhor? Esse tipo de pensamento é um pensamento concreto, tá? Claro que o pensamento é sempre abstrato, mas no sentido de que ele tem uma âncora na realidade, ele está ligado a algo que você tem que fazer, algum problema real, tá? Então é um pensamento prático. Agora, quando você não está agindo, vem o tipo de pensamento que é o seguinte: e se a economia começar a ficar ruim e as pessoas não conseguirem pagar por terapia? Você está vendo o nível de abstração disso? Você está vendo? Não tem nem controle, você não tem nem como saber se a economia vai ficar boa ou ruim. E outra, se a economia ficar boa ou ruim, se as pessoas vão querer pagar por terapia ou não. Tá entendendo o nível da loucura que você vai entrando? E se eu fizer isso e de repente eu me arrepender lá na frente porque eu deveria ter escolhido outra carreira? Você já está pensando uma coisa, e se lá na frente eu fizer isso? É uma coisa que não tem base na realidade. E aí você fica gastando energia lá e ruminando. Às vezes esse pensamento é: o que fulano vai achar de mim? O que de concreto tem no que o fulano vai achar de você? Se o fulano não é teu cliente, se o fulano não paga as tuas contas, se o fulano não é importante na sua vida, isso é abstração, isso é uma coisa que não te leva a lugar nenhum, mas ainda assim te traz medo e te aprisiona, tá? Então é um tipo de pensamento que você entra numa roda sem fim. É algo geralmente irreal, é elucubração, tá? Tá? Então você fica preso na mente. Aí não tem como você fazer as coisas acontecerem na sua mente. As coisas começam na sua mente. Mas não é lá que você vai ter o teu consultório, que você vai atender, que você vai receber pelos seus atendimentos. Lá você fica só imaginando. Então, aqui você não tem força, tá? E eu chamo isso de problemas imaginários sem solução, né? Esses pensamentos de preocupação, muitas vezes eles são pensamentos que você acredita que aquilo é um problema, só que é um problema imaginário, porque ele não é real. Ele não é prático. E é sempre sem solução. Então é sempre uma coisa que não tem como você solucionar. Eu vivo em dúvida, por isso eu não consigo agir. É uma coisa, e daí o que você vai fazer com isso? A pessoa apresenta isso como se fosse o fim. Eu sou uma pessoa muito insegura, por isso que eu não consigo fazer as coisas. A minha autoestima é muito baixa, eu sou ruim em todas as coisas, eu não sou boa em nada, por isso que eu não consigo fazer. Então, é uma coisa sempre que ela fecha. Não tem um e se eu melhorar, e se eu buscar aprender, qual que é a solução? Não tem abertura para a solução. É sempre uma coisa que se fecha em si mesmo. E isso trava a pessoa, lógico, né? Então, qual que é o ponto aqui para você sair desse ciclo, tá? O medo, ele faz parte, você vai sentir o medo. Então, não adianta você querer entrar na ilusão de eliminar o medo, tá? Quando você tem esse tipo de pensamento, automaticamente você vai ter medo, tá? Se você já caiu aqui, você vai ter medo, tá bom? Então, qual que é o ponto que você vai ter controle aqui, que você vai ter gestão, decisão, ação
para mudar essa realidade. É aqui, tá? Então, é aqui que você tem que colocar a sua energia. Você tem que sair da inação para sair do ciclo da insegurança, tá? Então, é aqui que você vai dar o pulo do gato para parar de repetir essa mesma história, tá? Então, quando você sai desse ciclo, você vai entrar em um outro ciclo, que é a ação. E esse, agora que eu vou explicar, é o ciclo da autoconfiança. Da confiança, tá? Então, você sai da inação e começa a agir, tá? No final, eu vou passar o exercício prático para você conseguir fazer isso. Então, você vai sair da inação para a ação. Quando você age, você tem o quê? Experiência. No sentido de vivência do real. É até redundante. Experiência. Mas é para vocês entenderem o quanto muitas vezes a gente se distancia do real. Aí isso não pode acontecer mais, tá? Então, a experiência, a vivência das coisas, a realidade vai te trazer erro. É aqui que os erros acontecem. Vai te trazer aprendizado também. Aprendizado. Isso é essencial, gente. Ninguém começa pronto. Tá? Ninguém começa pronto. A gente está sempre aprendendo. Aí, você, tendo a experiência, errando, aprendendo, você vai melhorando. Aí você entra no aprimoramento. É aqui que você vai fazer os seus ajustes. Então, às vezes, você vai começar a fazer um atendimento, você vai ver que não foi muito bom aquele atendimento. Aí, você vai melhorar a partir do quê? Da experiência. Você só pode melhorar a partir da experiência, tá? Quando você está fazendo uma formação, você tem um limite. Você vai estudar tudo certinho, tudo bonitinho, você vai ser o melhor aluno, você vai fazer pergunta, você vai ler bibliografia, você vai treinar a aplicação da sua técnica, né, nos exercícios ali. Ótimo! É isso que você tem que fazer, só que tem um limite, tá? Você só vai conseguir ultrapassar aquele limite quando você for para prática, quando você aplicar todo esse conhecimento. E na primeira vez que você aplicar o seu conhecimento, vai ter uma qualidade. Na 100ª vez vai ter outra qualidade. Isso é produzido aqui, no campo do real, não na sua mente, tá bom? Então, é aqui que você vai ter a oportunidade de melhorar, de ajustar, de aprender. E aí você vai começar a ter o quê? Resultado. Resultado. O que é resultado? É assim, o cliente sai satisfeito do seu atendimento. Um cliente te indica para outras pessoas. Um cliente tem uma melhora e ele quer continuar o processo com você, ou ele tem uma melhora e não precisa continuar o processo com você. Isso é resultado. Você começa a viver daquilo, começa a viver bem do seu trabalho. Resultado, tá? Os resultados vão aparecendo. E aí, o resultado vai te gerar confiança. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho autoconfiança, não tenho autoconfiança. Se você não tem resultado, é difícil você confiar em você. Como que você vai confiar em você se você nunca teve um resultado? Tá? Por isso que eu passo um exercício que é de você listar todas as conquistas que você já teve ao longo da sua vida. Porque são os seus resultados, é você enxergar de forma concreta o produto do seu esforço, o resultado. É isso que vai fazer você entender que você consegue. Ah, eu fui lá, me esforcei, fiz, tentei e consegui. Isso é resultado, vai te trazer confiança, tá?
Então, se você se sente uma pessoa sem autoconfiança, você está preso aqui. Você tem que começar a agir. Você não vai começar a fazer as coisas quando você já é autoconfiante. Não, você vai se tornar autoconfiante quando você fizer as coisas, tá? Não inverta a lógica das coisas. Então, você tem que começar aqui a agir com medo, com dúvida, cheio de conflitos, mas você vai decidir, você vai tomar alguma ação para sair desse lugar aqui. Aqui você só vai perpetuar os teus conflitos, as tuas dúvidas, os teus medos, a tua insegurança. E se isso, e se aquilo, tá? Então, você tem que fazer esse salto de coragem, tá? Por isso que eu falei ontem que demanda esforço. No início, para você fazer essa virada, você tem que fazer uma força contrária, porque a força que existe ali é a força que está te puxando para trás. Tá? Então, tem os seus emaranhamentos familiares, tem o seu medo do novo, do desconhecido, o fato de você ter se acostumado com a tua realidade, o fato de você ter criado uma imagem sua de que é uma pessoa incapaz. Então, tem um monte de coisa te puxando para trás. Você, no início, para virar, tem que fazer o esforço contra. Eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente. Então, você vai pegar toda a tua energia e vai investir em agir para você sair desse ciclo. Aí, o resultado e a confiança vai te dar mais energia para agir. Poxa, eu fui lá e consegui. Eu fiz o atendimento e foi legal. Vou fazer outro, tá? Então, quando você começa a ter resultado, não adianta você parar. Você tem que usar essa motivação, essa força, essa energia para continuar nesse ciclo. Porque aí, cada vez que você faz isso, você vai adquirindo mais autoconfiança, mais resultado, mais melhoria, mais experiência, tá? E aí as coisas mudam, tá? Aí as coisas realmente mudam.